manchete, pois não, Farol? Eduardo Bolsonaro compara professores doutrinadores a traficantes de drogas. O discurso será analisado pela Polícia Federal. Vamos lá, Raniele. Sim, Amadeu, essa fala do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, filho do ex-presidente, aconteceu ontem aqui em Brasília em um evento pró-armas. Causou polêmica porque ele fez uma comparação aí que muitos parlamentares, políticos, entenderam que ele ultrapassou muito perigosa ao comparar traficantes com esses professores que ele chamou de doutrinadores por defender ideias contrárias às suas. Vamos ver um trecho dessa fala. Armas nos unem. A gente está trabalhando sempre pelo direito à legítima defesa, a gente é de resistir, é de sobreviver. Falo com alguns colegas de clube que já fizeram demissões. A gente tem noção do que está acontecendo, a gente sabe os planos deles. Eu estava vendo aqui embaixo aqui o Eduardo Bittar, que é venezuelano. A gente conhece a história, né? 2012 para 2013 fizeram um desarmamento lá. E em 2016, Caracas se tornou a capital do mundo com o maior número de homicídios proporcionalmente. Às vezes as pessoas se enganam, né, achando que é a Síria, é o Afeganistão, ou talvez o Iraque. Não. A Venezuela é o país mais violento do mundo. E o Brasil vai voltar a caminhar nesse sentido. Infelizmente vai rolar muita vida de inocente, porque os caras aqui do Ministério da Justiça não querem dar o acesso à legítima defesa a todos nós. Mas isso daí não pode ser impeditivo da gente fazer o certo. E o certo começa pela nossa família. Se nós, por exemplo, tivermos uma geração em que os pais prestem atenção na educação dos filhos, tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas, não vai ter espaço para professor, doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa. Tá, então, ficou longo, né? Mas o trecho central é esse, aonde ele compara ele chama professores doutrinadores, compara a traficantes de drogas e diz que o professor doutrinador é ainda pior do que traficante de drogas. E você traz na manchete que essa fala será analisada, Raniele? Sim, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, pediu que a Polícia Federal analise o discurso de Eduardo Bolsonaro para saber se ele cometeu algum crime. Dino ainda citou as possibilidades de incitação ou apologia ao crime. Também teve repercussão aqui no Congresso Nacional e o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, ele disse que vai entrar com representação no Conselho de Ética da Câmara. O deputado Ivan Valente também afirmou que o PSOL vai fazer isso e a deputada Sâmia Bonfim disse que vai acionar a Procuradoria-Geral da República. Agora, devia investigar também, Amadeu. O Eduardo falou mil besteiras aí. Se comparar o professor, em nenhum sentido pode comparar professor a traficante. Parece ser. O Eduardo calado é um poeta. Viu? Poeta. Convivi com ele, ele calado é um poeta. Agora, devia investigar também o aliciamento. Eu não falo tráfico, eu não chamo sequestro, mas tem professores que querem aliciar os seus alunos com a sua ideologia política. Isso é verdade. Isto é verdade. E as universidades públicas, inclusive mantidas por recursos federais, a Polícia Federal investiga esta fala do Eduardo, que é uma besteira, mas investiga também alguns aliciadores, que não são todos, que ficam em sala de aula ensinando apenas as suas ideologias e esquecem de ensinar a vida educacional para o aluno. Ari. Olha, o principal perigo dessa fala do deputado federal é incitar agressões a professores dentro das salas de aula. Fato que vinha acontecendo nos últimos anos do governo Bolsonaro. Por quê? Quando você generaliza assim, olha, o professor que falar de política em sala de aula, ele está tentando doutrinar o aluno. O professor em sala de aula, ele tem o direito de tratar do que ele quiser, inclusive política. Agora, ele não pode fazer militância, política partidária. Mas a política é um dos assuntos que devem ser tratados. Não de maneira militante, digo eu,
mas precisam ser tratados. Então, quando uma fala dessa, ela ecoa pelo Brasil, vai ter aluno e os professores já são vítimas de agressão por outros motivos, diariamente em salas de aula de todo o Brasil. Eu digo porque eu tenho um irmão professor aqui no Piauí, no Maranhão, e ele, colegas, são ameaçados, alguns agredidos. Ele reforça um discurso de ódio, um discurso muito perigoso que pode colocar a integridade física dos professores ainda mais ameaçada. E a gente já teve diversos episódios de professores agredidos por alunos e por pais de alunos sob a justificativa de que o professor estava falando de política em sala de aula. Pois não, Marta? É isso, Amadeu, exatamente isso que o Ari colocou bem. E aí eu copio e colo aqui também o tweet da deputada federal Sâmia Bonfim, deputada de São Paulo, inclusive citada pela Rani. E ela coloca aqui, num país marcado por atentados contra escolas, utilizar um palanque de um evento armamentista para incitar ódio contra professores e os igualar a bandidos é crime. E é justamente isso, essa fala tem que ser analisada com minúcia e que ele seja punido por esse crime. A gente vive numa sociedade em que a classe de professores, eu também sou filha de professor, o Ari tem um irmão, minha mãe é professora, e a gente sabe como eles sofrem com salários baixos, salários que não correspondem com o que deveriam ganhar. E, além disso, ainda tem que conviver, ainda tem que escutar de políticos, de figuras públicas que deveriam dar apoio à causa, falas como essa. Então, tem sim que ser investigado com mais minúcia e que ele pague por tudo que ele fala, porque ele não deveria falar qualquer besteira que viesse à mente dele. Pois não, Franci? Amadeu, a família Bolsonaro não aprende, né, realmente com esses discursos extremistas, e se for levar ao pé da letra o que o Eduardo Bolsonaro falou, também pelo lado da direita há uma doutrinação. Professores que são de direita, que tentam imputar, levar seus posicionamentos políticos para os alunos, padres, pastores nas igrejas evangélicas. A gente viu, inclusive, na eleição do ano passado, igrejas evangélicas sendo usadas como palanque para políticos de direita no nosso país. Então, se fosse levar ao pé da letra essa fala do Eduardo Bolsonaro, a gente também tem que analisar todos os outros meandros que envolvem essa questão de ideologia partidária, do uso, seja educacional, seja religioso, para apoio a uma ideologia, a um político ou outro. E, mais uma vez, ele incorre nesse extremismo, que foi o que levou o pai dele à derrota na eleição do ano passado, e é um discurso que não se sustenta, e caso ele não mude o disco e a sua família também, o caminho é que, mais uma vez, esse grupo político seja derrotado nas eleições de 2026. Você quer complementar, Raniele? Bom, Amadeu, o que eu observo nesse discurso do Eduardo Bolsonaro, né, que ele estava num evento que quer liberar o uso das armas por qualquer cidadão comum, pelo seu livre direito, vamos dizer assim, que é o que eles defendem, né? Se eu quero ou não ter uma arma, eu posso ter. Mostra a incoerência, porque ele estava priorizando uma pauta, que é a pauta armamentista, ao invés da pauta da educação. A prioridade dele é aquela. Ao invés de falar sobre a melhoria das condições nas escolas do país, sobre a situação de milhares de alunos que têm dificuldade, por exemplo, de chegar a uma escola, de ter o seu lanche, porque muitos não têm, que era o papel dele como deputado federal. A gente esperava isso, mas ele não toca numa ferida na tentativa de opor os ânimos entre direita e esquerda no Brasil. Vamos lá, Raniele Veloso, depois da votação semana passada da reforma tributária, os olhos da política se voltam para mudanças no ministério do presidente Lula, porque o Centrão foi importante, fundamental para os 382 votos favoráveis. E agora o Centrão quer participar mais efetivamente do governo, com ministérios e também com órgãos poderosos,
caso dos Correios, Caixa Econômica. Como é que está essa dança das cadeiras, Raniele Veloso, aí em Brasília? O que o Centrão pede, o governo Lula vai dar? Tudo indica que sim, Amadeu, mas não agora. A fatura já chegou e chegou imediatamente ainda na sexta-feira após a aprovação da reforma, né? Porque na sexta a gente mostrou ainda que eles estavam ainda votando os destaques. Tem uma foto, Amadeu, que eu recebi na sexta-feira à noite, lá no Palácio da Alvorada, de Lula, e ao lado os deputados envolvidos aí, inclusive na cobrança dessa fatura. Eles entregaram e agora querem receber. O relator está aí no canto, né, Aguinaldo Ribeiro, do Partido Progressistas da Paraíba, e tem outro nome do PP aí, André Fufuca, que é o líder da sigla aqui na Câmara dos Deputados, e é o nome colocado para Lula, para quem sabe, assumir um ministério. E o ministério que eles estão cotando é o Ministério do Desenvolvimento Social, aquele mesmo que a primeira-dama foi lá, disse que era o coração do governo Lula, mas que sim, tem essa possibilidade. E o que aconteceria com o Wellington Dias? Ele não deixaria, de acordo com uma fonte, ele poderia ir para outro ministério, inclusive o do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, Indústria, Desenvolvimento e Comércio. Também tem outro nome aí, na verdade, o líder, né? O líder do Republicanos, o Hugo Mota, que é o que está na outra ponta, ele Deixa também... a foto lá, Nájila, porque é muita gente que está aí pleiteando, né, espaço. E, aliás, está ali na foto o Zé Guimarães. O pessoal diz que o Zé Guimarães é o mais progressista aí é mais progressista do que muitos que são filiados ao Partido Progressista, apesar de ser do PT, né? ele é o líder do governo na Câmara, né? O seu maior amigo do Lira é o Zé Guimarães. Ele é muito líder, esse cara. Ele foi líder no tempo que eu estava lá, ele é muito bom de diálogo. Que ele lá é que é o cara que é o interlocutor aí que fez o meio de campo todo. São dois nomes do Nordeste, o Hugo Mota e o Fufuca. Fufuca eu conheço de perto. Acho o seguinte, se vocês quiserem que eu dê meu... Se você quiser. O Centrão não quer o desenvolvimento social.